Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem tudo a ver com quando a gente começou aqui, ó. Pedro pedindo para lavar as mãos, os pés, lavar para tirar as coisas velhas. Depois ele fala que a gente tem que caminhar, né? Trabalhar bastante, mas sempre fazendo uma oração, se iluminando, pedindo esclarecimento. Não se isole, não faça as coisas somente da sua cabeça. Peça inspiração a Deus, peça aconselhamento, e vai e segue. Tudo novo. Veja que ele fala assim: assim é que, se alguém está em Cristo e não com Cristo, estar em Cristo, na energia, no pensamento crístico, eu estou interpenetrado, captando. Em que rádio você está? Não com que rádio você está ouvindo. Qual a rádio você está ouvindo? Em que rádio? Qual é a frequência da rádio? É uma frequência de pensamento. Nós entramos e saindo. Estar em, não com. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Muitas vezes, nós sabemos que o que está acontecendo, estamos fazendo, está errado. A maneira como está fazendo, estamos errados. No entanto, a gente continua ainda a orar, pedir a Deus que proteja-nos das consequências que eu sei que virá de continuar fazendo a coisa errada. Eu sei que está errado, mas eu não quero parar de fazer. E sei que toda ação tem uma reação. Se eu faço algo errado virá. E aí eu começo a pedir a Deus para proteger das consequências erradas, mas eu não quero parar de fazer. Eu sei que lá na frente eu posso entrar em depressão, pode vir uma tristeza, uma grande decepção, alguma coisa vai voltar disso que eu estou fazendo. Mas eu não quero. Muitas vezes já até nos avisaram, as pessoas estão falando, fica fazendo assim, ou dessa forma, ou isso vai voltar tal coisa, vai voltar tal coisa, mas eu não estou nem aí. Eu peço a Deus para que não volte, mas eu vou continuar fazendo errado. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Então, os espíritos mais inferiores nos dizem assim, que nós estamos acendendo uma vela a Deus e outra ao diabo. Porque a nossa atitude é do diabo. Mas estamos pedindo as bênçãos de Deus para não arcar com as consequências das nossas atitudes. Ou seja, que Deus nos proteja contra as consequências más das nossas más atitudes. Parece um choque, um conflito, uma crise, né, de interesses. Nós estamos tentando quebrar a lei. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. Tudo, gente. Absolutamente tudo. O passado delituoso está morto. As situações de dúvidas terão chegado ao fim.
As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Vamos falando devagarzinho. Tudo vai ser renovado. Tudo o quê? O passado delituoso será morto. Ele vai nos servir para termos base dos erros. As situações de dúvidas terão chegado ao fim, porque através do Cristo encontraremos as explicações. As velhas cogitações, o que ocupava a cabeça da gente, que fica ocupando a nossa cabeça, né? Do homem carnal, da nossa personalidade, essas darão lugar a uma vida nova em espírito, ou seja, atividades, ocupações espirituais tomarão conta das ocupações e preocupações carnais. E aí, onde tudo signifique sadia reconstrução para um futuro eterno. E ele está dizendo assim, isso vai acontecer. É o que ele falou lá no começo daquelas lições. Quando a gente olha um caos feito pela nossa escolha de seguir Jesus, dá a impressão que a gente não vai conseguir. Mas aí a gente olha, porque a gente pensa assim, tudo isso aqui, ó, nosso passado vai ficar morto. Não vai mais haver dúvida. As velhas cogitações do homem carnal, ou da nossa personalidade, darão lugar a uma vida nova em espírito. Meu Deus, eu vou ser outra pessoa. Isso não vai ser fácil. Aí vem os benfeitores, através do Cristo, lavando os nossos pés. Aí diz assim, é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. O cristão, lembra que nós falamos num outro encontro, aonde ele for, ele tenta fazer o que é certo, independente do que se fazia antes dali chegar. Se ele chegou, ele veio fazer o certo. Se não quer que ele faça o certo, tira ele. Ele sai com toda tranquilidade, cede o espaço a quem quiser. Mas se ele ali estiver, ele veio fazer o certo. Ele não veio continuar erros antigos, ele não veio se apoiar nas falhas antigas, ele não veio permanecer as coisas do jeito que era. Ele veio para fazer o que é certo. Se o que se fazia era certo, permanecerá. Mas se está errado, vai mudar. Ponto final. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Ele quer dizer o seguinte, que quando fizermos a escolha de seguir o Cristo, e aceitarmos essa mudança na nossa vida, tudo se renova. Mas para renovar, eu também tenho que aceitar as propostas do Cristo, essa renovação. Não é simples aceitar. Às vezes eu estou apegado a algumas situações que eu não quero que se renove. Eu não quero que seja diferente. É isso. Eu quero adentrar no caminho do Cristo, mas eu não quero modificar, por exemplo, eu estou apegado aos meus antigos, aos meus amigos. Vamos colocar aqui assim um exemplo. Eu tenho muito amigo de bar que bebe todo final de semana, até cair, a gente fica batendo papo. Aí eu vou seguir uma religião, quero seguir o caminho do Cristo. Mas eu estou apegado aos meus amigos do bar. E aí, se eu começar a seguir a Jesus, eu não vou mais ir no bar. Eu vou ter que ir na religião. E provavelmente eu não vou mais beber com eles. Então, eu vou perdê-los. E eu gosto deles. Eu não quero renovar tudo. Eu quero renovar algumas coisas. Eu fiz umas escolhas aí. E aqui ele fala que é renovar tudo. Então, ele fala que o passado delituoso estará morto. Mas se você renovar. Porque senão o que vai acontecer? Você vai estar na porta, que ele está dizendo aqui, ó, estará na porta do Cristo.
Mas você vai estar carregando uma cadeia de peso gigantesco. Você vai estar carregando um monte de vontade de fazer o que fazia e não pode mais fazer. Do que gostaria de fazer e não pode mais fazer. Você vai estar carregando um monte de pesar. A falta do homem velho vai ser torturante para você. Você vai estar na porta do Cristo, mas não vai conseguir entrar. Na porta do Cristo, você olha o que está dentro do santuário, o equilíbrio, a paz, o amor, mas não consegue entrar, porque vai ter que deixar o homem velho para trás. Costumes, inclinações, né? Tudo para trás. Renovar. É muito difícil? Muito difícil. Deixar educação, hábitos, costumes. Não é tão simples, não. Eu preciso trocar tudo. Hábitos por bons hábitos. Maus pensamentos por bons pensamentos. Atitudes negativas por boas atitudes. Eu não posso só tirar da minha vida. Se eu tirar, eu fico vazio, sinto solidão, é terrível. Aí eu sinto mais vontade de voltar ainda. Tenho que tudo aquilo que eu enxergo que está me impedindo a entrar no santuário, numa convivência mais cristã, eu vou programar para substituir por algo que tenha lá dentro do santuário. Você não está na porta? Fica uma escolha. Então eu vou fazer o seguinte: se algo só existe aqui fora, eu olho o que eu posso trocar por algo que tem lá dentro do santuário. Eu estou na porta. Eu estou enxergando as duas realidades. Então aquele amigo bebum, aquele grupo lá, eu posso trocar por os amigos que estão aqui dentro. Lógico que eu não vou poder beber com eles. Eu vou trocar por esses amigos. Eu vou começar a conviver com mais esses amigos que estão dentro do santuário e menos com os bebum. Tudo que tem aqui fora tem algo relativo para melhor ali dentro. Tá certo? É dessa forma que eu não sinto vazio. Agora, se eu simplesmente tiro tudo aqui e não entro, aí eu vou sentir como se eu tivesse tirado do chão. Aí eu estou na beira de um meio-fio. A gente vai entender a palavra tudo se renova, não só uma teoria, não só um sentimento, não só um pensamento. É tudo. Teoria, pensamento, sentimento, atitude. Tem que ser uma proposta completa. O ser humano, ele é completo. Quando você se viciou, adquiriu maus hábitos, ele foi completo. Ele não pode ser meio termo aqui, no bem, e completo no mal. Ele também vai ter que ser completo no bem. Eu tenho que descobrir o prazer que ele me fornecia, a moeda que eu recebia por manter aquela situação. Eu estou recebendo alguma coisa, uma garantia, um conforto, sei lá. Então, se eu não reconhecer aquilo, eu não tiro da minha vida, não. Por quê? Porque eu falo assim, não, mas não é isso. Não, imagina, não é isso. Por exemplo, vamos colocar lá. Por exemplo, eu estou bebendo num bar. Um exemplo, né? Eu sei qual é o benefício. É um líquido, uma substância que me tira a consciência do agora. Por alguns ele é minha anestesia, eu não consigo pensar nos problemas, nada. Quer queira ou não, aquele momento que eu estou embriagado, eu estou com a mente confusa. E a mente confusa, eu não consigo concatenar os problemas e as dificuldades. É uma fuga química, é uma alternativa quando eu não consigo lidar com os problemas lúcido, trabalhá-los, arquitetá-los e criar uma estratégia para sair dos problemas. Então eu vou me afogar na bebida para me libertar dos problemas. Eu não quero encarar o problema, vou para a bebida, né? E vou beber. Quanto mais tem um problema, mais eu bebo. Então, é natural.
eu tenho um prazer com a bebida, me libertar dos conflitos, que seja por aquele pequeno tempo. Mas eu não quero enxergar isso. Eu não quero reconhecer esse benefício que vem. Esse prazer de me libertar sem fazer nenhum esforço, só encher o copo e virar. Sem nenhum esforço. Deixa a química agir. Bom, para eu me libertar de ir no bar beber, eu vou ter que encontrar alguma coisa aqui dentro do santuário do Cristo, digamos assim. O que pode me proporcionar tamanha paz? Igual a essa, nenhum, nada. Mas qual é a paz que eu tenho? Bom, aqui no santuário do Cristo eu encontro equilíbrio e paz, diferente daquilo ali, mas depois que eu solucionar o problema. Então, eu vou trocar a bebida sim por ação de solução do problema. Eu vou agir. Daqui por diante eu vou trocar o bar e a bebida e vou para o diálogo, a conversa, né? O acordo, para resolver a questão e eu não ter que ficar levantando ela só na minha cabeça e ter que beber. Então eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou trocando sim. Isso é tudo gradativo. Mas eu tenho que entender que eu não vou ter aquele prazer que eu tinha de ficar anestesiado, bobalhado ali. Não, eu estou lúcido, enfrentar o problema, vai ter uma discussão, vai ter acordo, eu vou ter que ceder, vou ter que confessar algumas coisas, vou ver outras coisas, vou entrar em diálogo. Não é tão simples quanto eu virar um copo. Mas eu vou conseguir algo melhor que estar com o problema bêbado. Melhor. Porque até quando um certo tempo eu bebo, eu sei que aquele efeito vai passar, eu vou voltar a encontrar o problema. E aqui não, eu vou eliminar o problema. Para isso, eu permiti acontecer. Eu tenho que me permitir. Então, quando eu fizer isso, trabalhar, né? Por exemplo, há pessoas que não querem conversar, não querem dialogar, não querem enfrentar o problema. Elas sentem o prazer na bebida. Por exemplo, no álcool. Naquela anestesia que o álcool proporciona. Tá bom, é o jeito dele. Mas ele vai encontrar sim, se ele quiser um prazer em dialogar. Porque ao dialogar, ele vai conhecer a outra pessoa. A pessoa vai conhecê-lo. Normalmente, quando a gente tem dificuldade de dialogar, gente, nós estamos com certa dificuldade de fazer-nos conhecer e não queremos conhecer o outro, porque estamos com medo de nos decepcionarmos mais ainda. Entendeu? Então eu quero manter uma imagem, quando os amigos, quando as pessoas evitam se dialogar, elas estão evitando a querer se demonstrar, ou elas estão querendo evitar se demonstrar que elas podem ser mais frágeis do que ela demonstrou no começo, ou mais dura, ou pior, uma pessoa pior ou uma pessoa melhor. Mas também estão com medo de ver que a outra pessoa pode ser pior ou melhor. Então, por que isso? Estamos fugindo dessa realidade. Seja o que for, podemos resolver o problema. Não precisa beber para fugir. Não precisa de nenhum método para fugir de um problema. Precisamos apenas conversar. E se na hora de eu conversar, e para conversar esse assunto, eu vou ter que me revelar. Será que a outra pessoa vai olhar para mim e falar, eu não sabia que isso era assim? Até o que eu vou revelar, eu não gosto de mim. Imagina ver nos olhos daquela pessoa o que nem eu admito em mim mesmo. Nem eu falo no espelho para mim. Eu vou ver aquela pessoa me olhar daquele jeito. Você é assim. Então como que eu vou conversar? Porque para eu conversar, eu vou ter que me abrir. Ou a pessoa vai se abrir. Pode ser também que, ao conversar, eu não quero quebrar uma ilusão que eu tenho daquela pessoa. Então, se a pessoa vier conversar comigo, ela vai falar dela. Desde ela falando dela, vai quebrar todo aquele... eu não imaginava que isso era assim. Aí o que é mais fácil? Por isso é uma coisa bem fácil. Quando eu vou numa outra pessoa, eu consigo desabafar. Por que eu consigo desabafar com uma pessoa estranha e não consigo desabafar com a pessoa que eu tenho conflito?
Porque o que eu falar, independente do que eu falar, aquela pessoa não tem expectativa sobre mim. O que eu falar está falado. A outra não. A outra, eu criei uma expectativa nela. Eu posso chocar a expectativa dela ou posso surpreendê-la, ser mais do que ela imagina, do que ela pensou. Eu não quero esse julgamento. Então, eu estou com medo desse julgamento. Geralmente, o medo é mais porque eu estou aquém aquilo que eu fiz o outro pensar. Naturalmente. Porque se eu tiver certeza de que ao me abrir, eu estou melhor do que aquilo que eu fiz você pensar a meu respeito, com certeza absoluta eu queria o diálogo. Vamos conversar. Porque eu estou louco para te dizer que eu mudei. E mudei para melhor. Que eu não quero mais isso, não quero mais aquilo, não faço mais isso, não penso mais assim, não brigo mais assim. Então eu estou louco para falar para você. E geralmente quem foge é que não tem boas notícias para dar de si mesmo. Mas eu não tenho. Eu estou bem pior. Então, nós vamos gradativamente, através do diálogo, nos tornando mais transparente e nos aproximando. Nós vamos trocando as coisas gradativas, velhas pela nova. Para trocar não é mágica, não basta entrar na religião, mas eu tenho que começar a fazer escolhas dentro da religião, com a visão da religião. A religião é só a porta. Ainda tem muitas coisas nossas aqui fora e muitas promessas para dentro do santuário, digamos assim. Vamos ter que fazer as escolhas. Então, quando notarmos, é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo, já falando sobre isso aqui, renovado, dirigindo-se ao mestre, como um prisioneiro. Às vezes a gente fala assim, nossa, como é difícil seguir a Deus, quanto esforço estou fazendo para isso, quanto... E aí a minha vida cristã vira uma lamentação. As escolhas de pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, passam a ser um suplício, uma pedra tão difícil na minha vida. O Cristo não quer isso. Ele não quer que nós o reconhecemos sob o peso da reclamação. Reconhecer Jesus não é viver chorando, lamentando e reclamando na vida como um pobre coitado. Vamos passar problemas na vida cristã, como passamos alguns outros problemas na vida não cristã. Por exemplo, aquele que bebia, no outro dia amanhecia com dor de cabeça, ou vomitava antes de dormir, ou desmaiava, tinha ressaca. Isso não impedia ele de ir feliz da vida no bar no dia seguinte, e de comprar a cerveja dele, a bebida dele. Então ele faz de bom senso. Nós também vamos saber que também no caminho do Cristo existe muito trabalho, muito esforço, etc. E que isso não pode virar um tormento na nossa vida. Ai, meu Deus, né? Eu tenho que fazer como eu fazia na vida antiga, na minha vida velha. Eu sei que tem consequências, sei que são horríveis, mas faço ela de bom grado. Né? Eu preciso entender isso. Senão, eu não consigo entrar, porque a escolha daqui de dentro do santuário passa a ser extremamente pesada em relação ao que eu me beneficiava aqui fora como um homem velho. E não é verdade. Então a reforma íntima é um método. Ela é difícil? Um pouco. Ela precisa mais de resolução da nossa parte. A partir do momento que eu tomo uma resolução de que eu vou mudar, eu vou encontrar alguns empecilhos. Sim, vou. Mas a resolução não mudando, eu consigo vencer todos eles. A gente vence tudo. Ao ser humano, há coisas que ele faz errado e apanha todos os dias pela escolha errada que ele faz daquela situação. E ele não desiste de fazer a escolha quantas vezes for necessária.
A gente chega a dizer assim, nossa, eu não sei como que essa pessoa consegue, com as consequências, sofrendo as consequências das escolhas, ainda conseguir fazer novas escolhas a mesma. Para você ver como nós somos resistentes. Imagine isso para o bem. Imagine que eu consiga ter uma resistência muito grande de não parar de escolher o que é certo, independente das consequências. Eu consigo, consegue, tranquilamente. É só querer. Nada é impossível, nada é difícil. Tudo a gente tem que pensar o seguinte. Eu sempre penso dessa forma quando algo é difícil para se fazer a escolha. Ou eu escolho agora, ou eu escolho isso depois que eu morro. Porque a morte fará essa escolha por mim. Muitas vezes nós estamos aferrados, presos, uma determinada situação. Só que eu escolho que eu vou morrer. Então, ou eu me liberto agora de livre e espontânea vontade, passo pelo período de libertação aqui da minha liberdade de consciência, ou eu vou fazer isso bruscamente, um dia que eu não estou esperando, já estou acordado em outro lugar e vou ter que me libertar. Do mesmo jeito, só que agora é pior. Porque agora eu estou consciente, sei que isso viria. Já lá na frente, quando eu morrer, há N situações para resolver, não é só isso. Então há muitos problemas juntos, ao mesmo tempo, inclusive o que eu não resolvi. Aqui não, eu escolho um. Eu estou apegado no meu carro, por exemplo. Estou apegado no meu carro, estou apegado no meu carro. Eu posso escolher, vou me desapegar do meu carro. Posso fazer só essa escolha aqui. Quando eu morrer, eu não tenho como ficar só pensando no meu carro. Eu tenho N situações para resolver, conflitos, culpa, remorso, um monte de coisa. Inclusive o apego do meu carro, que também vou ficar sabendo que vão vender, vão depreciar, vão isso e aquilo. Vou passar pelo mesmo problema. Então, por que não fazer a escolha agora? Me liberto agora e me torno livre para morrer em paz.